Esse é o Retrato Gravado. A gente está aqui no estúdio do Bem Paraná, com a coordenação da Josiane Ritz e a operação do Evandro Soares. Hoje a gente tem um episódio muito especial, com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Jaqueline Lemos, do Parque Shop Barigui. Oi, Jaqueline, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço essa oportunidade. Que bom poder sentar aqui e conversar com você, porque eu acho que vai ser como nos velhos tempos, a gente tomando, né, um café e batendo papo. Pois é, tem uma história engraçada que a gente se conheceu há muito tempo atrás, quando nossos filhos ainda eram pequenos, num episódio do Mother, né, É, quem lembra, né, quem tem filho um pouco mais velho vai lembrar que foi uma febre, e a Jaqueline, ela coordenou um grupo aqui de Curitiba, né, mais ou menos, fez o no fim, levantamento, a gente né. acabou se encontrando e em cada região do país, acho que as pessoas acabavam, né, se juntando. Mas era uma maneira da gente se orientar, né, era aprender, trocar informações, numa época que a internet estava começando. Foi muito bacana, me ajudou muito ter essa rede de apoio, Era uma rede de apoio né. mesmo, né. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo ali, né. Eh, Você, Jaqueline, é de Apucarana, é É, isso? eu nasci em Londrina, mas eu fui para Apucarana com 9 meses, então eu me considero apucaranense, Os pé seus vermelho. os seus pais eram de lá? Como é que foi? Conta um pouco dessa tua infância na cidade do É, interior, né. os meus pais são mineiros, né, eram já falecidos, né, vieram de Minas, naquela época que o café no norte do Paraná explodiu, porque eles vinham, né, de fazenda de café lá em Minas, no sul de Minas, e vieram trabalhar para cá. E aí meu pai morou em Moreira Salles, se eu não estou enganada, depois foram para Londrina. Aí lá ele começou a trabalhar em padaria, comprou uma padaria, daí depois foi para Apucarana, montou uma padaria em Apucarana. Aí ele começou a expandir o negócio dele, mais padarias, e acabou ficando em Apucarana mesmo. Eu sou caçula, tinha mais 3 irmãos, né? E aí construímos a vida em Apucarana. E como foi sair de Apucarana para estudar em Curitiba, uma profissão que ainda não era muito conhecida pelos seus pais, né? O que te motivou a fazer publicidade e propaganda num cenário que não existia isso, né? E vir para cá estudar. Me conta um pouco sobre isso. Eu acho que os meus pais eles faleceram sem saber exatamente o que, que eu fazia. Na verdade, eu queria muito trabalhar em empresas, em uma grande empresa, em alguma coisa que eu pudesse crescer, me desenvolver. Essa sempre foi a minha vontade. Eu sentia que lá em Apucarana eu não conseguiria realizar esse meu sonho. Na época, meus irmãos foram estudar em Londrina e Maringá, e eu queria muito vir para Curitiba, porque eu sabia que se eu fosse para Londrina ou Maringá, eu acabaria voltando para Apucarana. Eu não queria voltar, eu queria ir para Curitiba ou ir para São Paulo. Então, eu vim aqui para cá, combinei com os meus pais que eu faria cursinho para fazer medicina, que lá não tinha, né? Então, era o único curso que eu podia puxar da cartola e aí fiz o cursinho, aí mudei de ideia ali na hora de começar e fiz comunicação social, publicidade e propaganda, que era um curso muito disputado, que eu sabia que lidava com propaganda, eu gostava muito dessa coisa de produção. Eu, quando fui trabalhar com publicidade e propaganda, eu tinha três caminhos na minha cabeça. Um era trabalhar com empresa, outro era trabalhar em agência e outro era trabalhar em produção de comerciais, de fotos. Foi, na verdade, essa linha de produção que acabou me chamando mais atenção e fazendo com que eu descobrisse o que era publicidade e propaganda, né? Mas depois foi a primeira que eu descartei. Quando eu comecei a trabalhar com produção, eu falei, meu Deus, só gente louca. E aí eu fui para a agência, trabalhei, né, em agência e depois fui trabalhar também em empresa, na área de marketing.
você muito jovem foi para o Bamerindos, né? Foi. Numa época em que a propaganda do Bamerindos era reconhecida no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Como é que foi essa trajetória? E tão jovem, num ambiente essencialmente masculino também, né? É, De muito poder, né? foi um aprendizado muito grande, porque eu entrei no Bamerindos muito jovem, eu ainda acho que estava no segundo ou no terceiro ano da faculdade. O que me ajudou foi que eu já trabalhava na agência de propaganda, trabalhava na época na JJ, consegui um estágio lá. Então, como eles diziam, o meu chefe, quando me contratou, ele falou: eu preciso de alguém que não confunda raio-x com fotolito. Bom, quem está ouvindo não deve ter ideia o que é fotolito, né? Mas a gente sabe. Que era aquele material que parece um raio-x, onde, né, tinha o anúncio. E eu já sabia a diferença, então, por causa disso, acho que eu ganhei a vaga. Então, eles abriram para uma vaga de assistente, e foi o que mudou muito a minha vida, aquela oportunidade. Sou extremamente grata às oportunidades que o Bamerindos me deu com o Sérgio Reis, né? Tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Reis, trabalhar com pessoas espetaculares, Reinaldo Martinazzo, que era o gerente na época, Cláudio Watanabe, que também me ajudou, me levou. Então, são nomes que sou muito grata a eles. E aí me colocou em contato com grandes nomes da publicidade no Brasil, porque o Bamerindos era atendido por grandes agências de propaganda em São Paulo, e, por incrível que pareça, eu lidava com essas agências, né? O meu chefe confiava muito em mim, então deixava com que eu participasse muito ativamente dos processos de aprovação, de briefing, de acompanhar. Então, eu estava sempre em São Paulo. Isso abriu muito a minha cabeça, me colocou em um lugar que seria muito difícil se eu não estivesse no Bamerindos, né? E dentro do Bamerindos também me ensinou como se lidar com uma grande empresa, como lidar com os homens, como lidar com esse poder, como ser uma mulher dentro de um universo totalmente masculino. Eles tinham muito respeito por mim, então eu também tive essa felicidade de, mesmo estando num ambiente tão masculino, trabalhar com pessoas que sempre me trataram com tanto respeito e me ensinaram muito, né? Como lidar? Como lidar, né? É uma pergunta tão difícil, né? E eu acho que ela também muda, porque eu acho que como lidar no passado era de um jeito, a gente era muito mais permissivo no passado, em relação às coisas que poderia de alguma forma te incomodar. Você fechava os olhos e levava na brincadeira e passava um pano. Assédio, misoginia, coisas que Misoginia hoje, né, principalmente, né, assim, aquelas piadas, essas piadas, sexistas, né, que hoje alguns continuam fazendo, né, infelizmente. não deveriam, mas fazem. E na época a gente ouvia essas piadas e eu mesma fazia as piadas antes deles, né, muitas vezes. Por que isso? Para você se sentir incluído, né, era uma maneira de você não chamar a atenção que você era diferente, né, "Olha, nem percebam que eu estou aqui, mas me deixem fazer parte desse clube do Bolinha que eu vou fazer uma piada pior que a sua", né. Mas E em algum momento você se sentiu, reduzida por ser mulher ou, numa posição não, nessa época eu não me senti não, até porque, eu ainda estava começando, eu estava aprendendo, e as portas foram se abrindo, e eu não sentia isso. Engraçado que às vezes que eu senti, muitas vezes partiram das próprias mulheres, né. Mas nessa época não, eu comecei a enxergar isso mais claramente quando eu estava mais velha. Até porque, né, tem uma história ótima que é do meu pai, que um dia falou para mim, né, para minha mãe, né, que se eu tivesse nascido homem ninguém me segurava, né. E isso marcou muito a minha vida, porque na época eu fiquei extremamente ofendida com aquilo, e hoje eu entendo que ele tinha razão. mas ninguém te segurou, né. Depois do Bamerindos, como é que foi a tua trajetória?
Depois do Bamerindos, eu senti que eu, eu poderia ficar no Bamerindos a vida inteira. Era o sentimento na época, nunca imaginei que o Bamerindos fosse acabar, né? Mas a sensação era essa, assim, que o Bamerindos tinha um universo de possibilidades, e aquilo me assustava muito. Eu era muito jovem para ter esse conformismo, assim. Então eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar em agências aqui de Curitiba, atender grandes contas, né? Passei pela Reds, pela Master, montei uma agência, né? A Get. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Loduca. A Loduca estava, na época, montando uma agência aqui em Curitiba para atender o governo, a GVT e o HSBC. E aí eles precisavam montar uma agência e o Celso, na época, estava pilotando esse desafio, e o Mário D'Andrea veio para cá, era um paulista, contratou 2 pessoas, eu e o Fábio Miralha, que era de criação, uma estrela da criação, porque eles queriam montar a agência com um time local. Então, eu fui responsável por montar o time de atendimento e planejamento e o Fábio de criação. E nós montamos uma agência fantástica, que durante alguns anos foi, sem dúvida, a melhor agência de Curitiba, do Paraná, e uma das melhores do Brasil. Mas e quando você deixou esse cenário, foi por incompatibilidade profissional ou por desejo de mudança pessoal? A minha sensação nessa época, eu já estava casada, já tinha filhos. A minha sensação nessa época era que eu tinha batido a cabeça no teto. E isso é muito ruim. Assim, daquele universo onde eu estava, eu estava na melhor agência de Curitiba. Para onde que eu iria, né? Eu já era diretora. Eu não estava conseguindo vislumbrar mais possibilidades de fazer coisas diferentes. E eu gosto muito de desafios. Os desafios, eles estão sempre me movendo. Eu gosto de aprender, eu gosto de fazer coisas novas, eu gosto de criar coisas diferentes. E aí, através de um cliente, né, que era o Parque Shopping Barigui, que era um cliente que eu já lidava, atendia e gostava muito, tinha feito já a campanha deles de inauguração, desde o lançamento, na verdade, surgiu essa oportunidade de ser superintendente no Parque Shopping Barigui. O shopping tinha 2 anos. E na época foi um super desafio, porque eu não entendia de Você administração mudou de shopping. lado, né? Eu mudei de lado, mas eu não mudei de lado para o marketing. Esse que é o grande desafio, porque eu acho assim, se eu tivesse ido para uma área de marketing, não teria sido um pulo tão grande, porque eu já tinha trabalhado em marketing. Mas eu fui como superintendente e naquele momento o marketing era o que eu menos queria ter que me preocupar. Eu queria aprender as outras coisas relacionadas à administração de um shopping, que me desafiavam muito, e coisas que eu realmente não conhecia. E foi isso que me impulsionou. Talvez se fosse só para ir para o marketing eu não tivesse ido. Mas ser superintendente era um universo muito grande, que poderia dar muito errado. Mas Mas já são quantos anos, já são 18 anos que eu estou tentando acertar. E está dando certo, né? Quanto tempo, nesse tempo, o shopping mudou a cidade, né? Ela cresceu com Curitiba, e antes era lá longe, né? Era um shopping que a gente, nossa, não vou, é longe. As pessoas falavam isso, mas é depois da BR, é muito longe, né? E também tinha, assim, um sentimento de forasteiro, sabe? Que era uma coisa, é de fora, não é nosso, não é daqui. Coisa que hoje não existe mais. O shopping já é um shopping dos curitibanos, já ganhou como shopping mais querido em pesquisas. E o curitibano se sente dono do shopping, faz parte da história. As crianças hoje cresceram ali dentro, né? Já temos aí uma geração que cresceu na Hot Zone, que cresceu dentro do shopping, então não tem esse sentimento de forasteiro mais há muito tempo. E para você, quais foram os principais desafios, né? Tanto profissionais quanto pessoais, dessa mudança de lado?
Os profissionais foram, assim, o maior desafio foi aprender a administrar um shopping, que tem nuances ali que são muito complicadas, né? A parte de operações é uma parte muito difícil, ninguém tem ideia de como é manter um shopping funcionando, é um transatlântico que você não para, né? O shopping nunca para, né? Então, são muitas pessoas, eu tenho uma equipe de colaboradores que já são mais de 400 pessoas hoje, né? Cresceu esse número agora com a expansão que a gente inaugurou em novembro, e tem toda a gama de lojas, que são mais de 4.000 colaboradores, funcionários nas lojas, né? Vendedores, toda a equipe. Então, ali dentro, sem o cliente, já é um universo muito desafiador. E aí, ainda com o foco no cliente, sempre foi um grande desafio, mas foi essa linha que eu sempre segui, assim, é o foco no cliente. A gente, eu sempre tive sorte de ter uma equipe muito boa, extremamente comprometida. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que são melhores do que eu. E isso não é uma demagogia qualquer, assim, é verdade, assim, a minha equipe de gerentes, todos eles são melhores do que eu naquilo que eles fazem. E eu gosto disso, assim, eles me ensinam as coisas e isso me dá uma segurança para poder olhar outras coisas que não seja o óbvio, sabe? Mas existem alguns comprometimentos que a equipe tem que ter, que são básicos, que é o do respeito, de você ter um ambiente saudável, de não ter preconceito, misoginia, as pessoas realmente criarem um lugar onde você tenha capacidade de trabalhar, de dar o seu melhor, e que você goste do que você faz. Sem aquele romantismo que a gente fala, temos que amar. Não, na verdade, a sua vida vai ser melhor se você gostar do que você faz. Então, goste do que você faz, se empenhe em gostar. Eu digo que quem anda pelo mall e não pega um papel no chão, no shopping, não serve para trabalhar comigo. Não importa a área que a pessoa esteja, né? Eu pego o papel no chão. Todo mundo tem que pegar um papel no chão, tem que arrumar uma coisa, uma cadeira que está torta, uma poltrona, uma mesa que está suja. Né? O shopping acaba sendo a nossa segunda casa, então a gente tem que olhar para ele Passa dessa muito forma. tempo lá, né? Então isso facilita nosso trabalho. E quando você tem uma equipe tão comprometida assim, as coisas acontecem, né? Agora, eu também tive muitos desafios na vida pessoal, porque eu tive que trabalhar muito, né, esses anos todos, né? Algumas vezes mais, outras menos, mas quando eu cheguei, eu tinha um bebê que não tinha nem um ano e que eu levava para o shopping direto comigo, cresceu ali dentro, o meu caçula, que hoje tem 19 anos. Então, quando eu cheguei no shopping, ele nem tinha feito um ano ainda. E, e foi uma mudança muito grande de vida. Eu trabalhava finais de semana, direto, para conhecer o segmento, para conhecer como fazer diferente, né? Como conseguir trazer o curitibano para dentro, como fazer com que o curitibano se sentisse em casa ali, que adotasse o shopping, trazer as lojas que eu sabia que os curitibanos queriam, os eventos, enfim, foram muitos desafios. E nesse tempo veio a maternidade, né? Como é que a maternidade te transformou pessoalmente? A maternidade, ela me transformou. Como que a gente diz assim? Eu tento fugir dos clichês de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais atenta, mas é difícil fugir de tantos clichês. Primeiro, o fato de só ter tido homens, né? Isso para mim foi muito desafiador, criar homens. Eu sempre tive como meta que eu criaria pessoas boas e homens comprometidos. E eu cobro muito isso deles, né? E para mim foi um grande desafio criar esses homens. Acho que para mim seria mais fácil criar mulheres do que homens. Apesar do mundo ser mais difícil para as mulheres,
mas eu acho que eu teria mais condições de ensiná-las pela minha experiência do que para eles. Eu cobro muito eles, até hoje. Eu cobro demais. Então, a maternidade me fez ficar mais atenta a essas coisas, sabe? Claro que tem um universo de amor, de respeito, de, de saber que você está dando o melhor que você pode, de você trabalhar muito para poder dar uma vida melhor para os seus filhos. Mas eu sempre olhei muito essa coisa do comprometimento com que tipo de gente que eu estava criando. E, e eu espero ter acertado, né? É uma responsabilidade, né, que cai também. Nasce a mãe e nasce a culpa. Nasce a mãe, nasce a culpa. Aí, se a gente for falar de culpa, então, Não vamos né, falar. a culpa, nossa, né? Muito Mas trabalho, né, que você teve também durante a criação dos filhos, e também, eu sei que é um ponto sensível, mas eu acho que as pessoas que querem, que vão ouvir essa tua história, vão se inspirar muito em você e como você lidou com essa situação, né? É, teve um tempo que você lidou muito com a doença dos seus pais, do seu irmão, e também descobriu um câncer, né? é, Conta um pouco sobre isso e como é que foi superar, né, essa situação. é, eu acho que de repente você tem uma vida que está tudo bem dentro daquilo que você planejou e de uma hora para outra as coisas simplesmente mudam, né? Você começa a perder pessoas que são importantes para você, como foi o caso da minha mãe, que eu perdi minha mãe muito cedo. Eu acho que eu merecia uns 10 anos a mais com ela. Depois o meu irmão, né, teve uma doença, minha irmã também ficou doente, meu irmão teve um AVC, depois eu descobri o meu câncer. E no meio disso tudo, com criança, né, o João ainda era uma criança, o Otaviano já era um adolescente, que hoje tem 22 anos. Então, lidar com tudo isso também foi muito desafiador, né? Mas, olha, o que eu acho é que, assim, a gente às vezes não tem outra opção. Você não tem opção de, de, de botar ali, apertar o pause e falar, peraí que eu vou sofrer, né? Eu lembro que É, você comentou, eu não posso nem ser uma vítima isso, agora, né? E você lidou tudo isso com humor, né? Então, Com humor é uma coisa meio contínua na minha casa, sabe? A gente, não sei nem se é bom ou não, mas a gente tem um péssimo costume de fazer piada de tudo, né? E o meu marido é uma pessoa muito bem-humorada, ele é irritantemente bem-humorado. Então, acho que isso dá uma leveza para o lar que eu muitas vezes aprendo essa leveza com ele, né? É engraçado porque ele estava olhando uma foto ontem até, e ele olhou a foto e falou: Nossa, olha só, em 2018 a minha barba não era branca, a minha barba ainda, eu não tinha branco. Daí eu falei para ele: Foi o ano que eu tive câncer. Daí ele falou: então deve ser a culpa do câncer. Eu falei: Acho que deve ser. Foi um ano de muitos desafios, né? Eu acho que cada ano a gente acaba tendo desafios novos. E o negócio, gente, é não parar, sabe? É você ter sempre um objetivo maior e acreditar que existem planos maiores para você do universo, né? Focar em tentar fazer o seu melhor todos os dias, em ter certeza de que, assim, eu me considero uma pessoa boa, eu tento ajudar as pessoas, então eu penso sempre que assim, o universo sempre está conspirando a meu favor, ele não vai conspirar contra mim, porque eu sou uma pessoa boa. Então, deixa eu acreditar que tudo isso que está acontecendo tem algum aprendizado, tem alguma coisa que está me impulsionando para frente, que lá na linha de chegada eu vou poder entender os motivos de tantas coisas que acabaram acontecendo, né? O meu câncer foi um câncer de mama, foi um processo difícil.
eu tive que fazer quimioterapia, eu passei por todas aquelas etapas sofridas mesmo, de sofrimento mesmo, porque acho que ninguém tem um câncer e vai dizer que, não, foi tranquilo. Mas foi um período também que eu recebi muito amor, que eu recebi muito carinho, eu pude continuar trabalhando quando eu quisesse, eu tive um apoio da Multiplan, assim, enorme no meu trabalho, eu recebi muitas declarações de carinho dos meus colaboradores, das pessoas que trabalhavam comigo, da minha família, dos meus filhos, do meu marido, dos meus amigos. E então foi uma época em que eu pude perceber assim quantas pessoas realmente se importavam comigo. Então também teve esse lado que foi muito, me aqueceu muito nesse período. Mas na hora que eu deitava a cabeça no travesseiro e tinha os meus medos, né? Medo de morrer, medo de deixar meus filhos sem mãe, medo de pensar com quem que meu marido vai casar. É, e eu às vezes me pergunto qual é o sentimento e eu falo daquela frase que tem nos Maias, que o Egas diz que eu sinto que a minha alma caiu na latrina, eu preciso de um banho por dentro. E era essa sensação que eu tinha, assim, de que, nossa, depois de uma quimioterapia, é como se a alma tivesse caído mesmo na latrina e você tem que ter um banho por dentro, assim, é uma fase muito difícil. Imagino. Ou É, não, né? Mas que bom que passou, que hoje você está aqui cheia de planos, né? Aliás, quais são os próximos passos que você gostaria de conquistar? olha, o shopping, eu acho que eu estou há tanto tempo lá porque ele acaba me possibilitando planos continuadamente, né? Eu sempre tenho um projeto novo, né? Acabei de sair de uma expansão gigantesca que foi um processo muito desgastante, muito cansativo para nós, para os lojistas, para os clientes, mas a gente conseguiu entregar uma coisa espetacular, eu acho, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. E esse ano eu tenho muitos planos ali profissionais de outras coisas que eu gostaria de realizar. Eu gostaria de ficar no shopping mais algum tempo, ainda tem algumas coisas que eu quero fazer, mas eu também não vejo a hora assim de poder desenvolver outras coisas, sabe? Trabalhos sociais também, gostaria muito. Eu quero muito ver os meus filhos encaminhados, eu tenho vibrado muito com essa fase deles como homens. A gente viajou agora recentemente, nós 4. Que delícia! Viajar com eles quando eles eram pequenos era muito sofrido. Eles brigavam demais, era horrível, tinha vontade de Muito socar conflito eles. para Meu Deus resolver, do sei lá, céu. num lugar lindo e as Isso, crianças. um querendo matar o É, outro, era um inferno. Às vezes eu falo isso, daí eles falam, nossa, mas nem era assim. Era bem difícil. Então, hoje em dia, viajar com eles é uma delícia. A gente bebe, a gente ri, a gente se sacaneia, a gente faz piada. Então, ter esses homens ao meu lado é bem prazeroso. E eu quero vê-los agora, sabe, conquistar a vida deles, né? O Otaviano morando em São Paulo, com os planos dele, o João aqui na faculdade, também com os planos deles. Quero que eles namorem, quero que eles se casem, quero ter netos. Eu gosto de viver cada fase da minha vida intensamente. E, né, com a idade que eu tô, eu quero viver essa idade intensamente, quero envelhecer e ter meus netos e ter uma casa cheia e ter gente correndo e voltar a ter criança e voltar a viver várias coisas novamente, porque eu vivi isso intensamente quando eles eram pequenos. Por mais difícil que fosse, eu não tenho muito de ficar me arrependendo, eu devia ter tido mais tempo com eles. Eu tive o tempo que eu fui capaz de ter. É isso que eu falo para quem está começando, sabe? Faça o seu melhor o tempo todo, que lá na frente vai dar certo. É cansativo, muito cansativo. Às vezes dá vontade de
sair para comprar o cigarro e não voltar mais, né? E você nem fuma. Então é muito cansativo, mas vale a pena, não desista, né? A gente não pode achar que a gente não é capaz, porque a gente é capaz. Todo mundo é. E uma curiosidade assim, nesse tempo de shopping, como o shopping se transformou no cenário do Brasil? Assim, quais são os big numbers do shopping hoje? Então, o shopping hoje no Brasil, ele acaba ocupando um lugar diferente do shopping em outros países, né? Se a gente olhar o que o shopping representa, principalmente em países como os Estados Unidos, onde as pessoas vão em shopping apenas para comprar, né? Acho que por isso que o impacto do e-commerce foi tão grande, né? Porque os shoppings fora do Brasil, eles não oferecem essa gama de experiências que os shoppings no Brasil oferecem. No Brasil, desde o começo dos shopping centers, os empreendedores brasileiros, e eu destaco aí o presidente do conselho, né, da Multiplan, que é o Dr. Pérez, que é quem trouxe esse conceito, que acredita nesse conceito desde o começo, que é de criar espaços de experiências, né? Não apenas para comprar. Tanto é que ele que criou o primeiro centro médico num shopping, ele que uma vez foi para os Estados Unidos e descobriu que o cinema nos Estados Unidos ficava fora do shopping, e aí ele disse, não, tem que pôr o cinema dentro do shopping. Mas para quê? Vai ocupar um espaço e cinema não, mas é que... Né? Então, ter esse olhar de que o shopping pode ser um grande aglutinador, um espaço de convivência, grandes restaurantes, lugares onde as pessoas se sintam protegidas, que têm climatizado, áreas para criança, né? Ter um espaço família, olhar para isso e ver que assim, a mãe precisa ter um lugar para trocar a fralda. Isso não existia. Né? O shopping que trouxe lounges para as pessoas sentarem em Curitiba foi o Parque Shopping Barigui. Né? Antes não existia esse conceito, e não que estivesse certo ou Banheiro errado. família, né? Banheiro família, olhar para o que o cliente precisa, e não apenas um lugar que ele viesse fazer compra. Então, acho que por esses motivos é que a indústria do shopping center no Brasil é tão forte. Né? Se você olhar até pela Europa, a Europa também não tem grandes polos de shopping center. Quando tem, são shoppings de outlet, de descontos, né? Ou então as grandes magazines, mas mesmo essas grandes lojas, elas também não têm esse olhar para o cliente. Né? Você vai num banheiro de uma grande marca, uma Harrods, que seja lá fora, você não tem o banheiro que você tem aqui, impecável, limpo, né? Várias possibilidades, né? de trocador, de área. Então, eu acho que isso tudo faz com que o shopping seja uma coisa que deu certo no Brasil e que vai continuar dando certo ainda, eu acho que para sempre, porque o e-commerce, ele é uma maneira que as pessoas têm de comprar, mas as pessoas gostam de experimentar, gostam de ver, gostam de, né, a gente estava conversando assim, vai lá no shopping para resolver um problema, mas você tem outras coisas. A gente vê que a nossa cliente, ela chega no shopping para ir na companhia atlética, depois da companhia atlética ela vai no supermercado, aí agora se ela precisa fazer uma consulta, ou se ela quer levar o filho ali no Fun Park só para brincar um pouquinho, ou enfim, são infinitas inúmeras possibilidades, né? possibilidades, e cada vez mais a gente quer ter mais possibilidades. Agora tem o Viva Barigui na frente do shopping, que é uma área de bem-estar, né? Você leva seu cachorrinho ali para brincar, enfim, é isso que a gente quer, ser esse lugar onde tudo pode acontecer, né? E para a gente ir finalizando aqui, Que pena, estou adorando, não quero finalizar, tem tanta como é que você faz, né? Dá vontade de ficar aqui um tempão. Como é que você faz essa conexão, depois de tudo, né, com a tua experiência entre a vida profissional e pessoal, né? Como é que dá para ter um equilíbrio? Dá, eu acho que a vida profissional e a vida pessoal, ela tem que ter equilíbrio, em tudo na vida, né, Kátia? A gente tem que procurar o equilíbrio em tudo, porque nada vai ser bom o tempo todo, né?
É difícil você manter um casamento que dure tantos anos, é difícil você criar filhos e pessoas, né, que sejam boas e que atendam, né, as tuas expectativas. E a primeira coisa é a expectativa, né? Você tem que abrir mão delas, primeira coisa. Não tenha tantas expectativas assim, porque as expectativas é que mata a gente, né? Você lidar com mais doses de realidade e de ver que o que você tem é bom, sabe? Também olhar e não viver tão em função de mídias sociais, de redes sociais, de aparência, daquilo que as pessoas têm. Eu acho que esse trazer para uma realidade mais simples é o que faz com que seja possível ser mais feliz. E eu tenho procurado muito simplificar a minha vida nesse contexto. Eu tentei ter um equilíbrio quando eles eram pequenos, os meus filhos, de tempo que eu tinha com eles, de tempo que eu trabalhava. Eu não seria uma pessoa feliz se eu não trabalhasse, e se eu não trabalhasse muito. Talvez a gente não tivesse conseguido ter a vida que a gente teve também, porque dois trabalhando é muito, né? Você conquista muito mais, você pode oferecer uma vida com alguns privilégios maiores. Mas eu também acho que quando a pessoa decide que ela quer se dedicar aos filhos e não quer trabalhar, eu respeito e acho que isso também é louvável. Quando você tem isso dentro de você, eu queria trabalhar, sempre quis, né? Eu vim para Curitiba porque eu queria conquistar as coisas. Então, acho que eu seria muito infeliz se eu tivesse tido um marido que não me apoiasse como o meu me apoiou, né? Eu acho que esse foi o meu grande privilégio, ter um marido que sempre, sempre, sempre me apoiou. E que me ajudou, né? Porque assim, eu perdi muita festinha de Dia das Mães, eu perdi muita festinha de Dia dos Pais. Os meus filhos vira e mexe adoram jogar na minha cara. Você nunca me levava no colégio, você nunca foi comigo em tal Olha aí a lugar. culpa, né? Mas eu não tenho. É, Não, eu não tenho. Essa culpa não me pega, porque eu não te sei, pertence. não me pertence, eu fiz o máximo que eu pude, sabe? Eu não deixo essa culpa me pegar. Ela não me abraça, né? Eu acho que eu tentei manter o equilíbrio. Falhei em algumas coisas, claro, mas eu estava Fez o tentando possível. acertar. Jaque, é muito bom conversar com você. Você é uma pessoa muito inspiradora Ah, mesmo. Não sei obrigada. se você tem algumas considerações finais para fazer aqui no nosso retrato gravado. Olha, eu tenho as minhas considerações. Primeiro é agradecer pelo convite, né? Retrato Gravado, eu achei um máximo esse nome. E você ter me convidado, para mim foi um privilégio para falar sobre a minha vida. Minha vida nem é tão interessante assim, mas eu agradeço essa oportunidade. Eu também, assim, fico feliz quando os jovens vêm falar comigo e falam para mim, né, você me inspira, e eu fico muito feliz de inspirar as mulheres, né? Eu gosto também de trabalhar com jovens, eu gosto muito de trabalhar com jovens. Essa nova geração é muito diferente e a gente tem que aprender a lidar com eles, né? Eu vejo meu filho que está em ambiente de trabalho, às vezes eu dou uns conselhos para ele de como lidar, e vejo como a cabeça deles é muito diferente da nossa. Mas e acho que hoje em dia o desafio de ser mulher parece que está cada dia maior, né? Sim. Porque a gente conseguiu abrir muitas frentes, mas por outro lado, essa disputa acirrada, eu não sentia tanto, eu não sei, eu acho que as coisas ficaram mais escancaradas e talvez isso tenha trazido até mais dificuldades para as mulheres, mas a gente conquistou um espaço e a gente não pode abrir mão desse espaço. Então, mulheres, vamos seguir em frente, que o mundo pertence a nós, né? Sim, vamos seguir em frente. Esse é o retrato gravado e tem uma coisa muito bacana que você pode fazer, que é assim que acabar esse episódio, ler o perfil da Jaque, que já está no ar ali. Quem gosta de texto e quem gosta de boas histórias, convido você a ler o perfil da Jaqueline Lemos. Essa foi nossa convidada do retrato gravado. Eu sou a Kátia Michele e se você seguiu até aqui, curta, compartilhe e até o próximo episódio. Tchau. Obrigada.